Olá, Caminhos da Alma, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura aqui no canal. Hoje eu não vou aparecer, hoje eu fui intuída a fazer só com as cartas aparecendo para vocês, bem de pertinho, como vocês gostam, e também fazer de montinhos. Então é isso que a gente vai seguir a orientação aqui. Vamos só pedir um pouquinho de clareza pra gente aqui. E bora começar. Em termos do assunto, de tema, da energia que estava no ar, o que eu percebi aqui é uma leitura amorosa, como vocês podem perceber aqui, né? Ó. E seria para a gente tentar entender, descobrir aí, se isso que vocês estão vivendo ou que já viveram e estão aí numa dúvida danada, se isso realmente é um relacionamento de almas, né, de almas gêmeas, se não tem uma energia de codependência, às vezes muito apego da parte de vocês, né, e vocês aí numa dúvida de, mas será que vale a pena, Renata? Eu luto por isso ou não? Será que eu me iludi esse tempo todo? Ou será que essa pessoa me fez iludir esse tempo todo? Pois bem, a gente vai tentar entender o que é que a espiritualidade traz para nós no dia de hoje, tá? Então, à medida que eu fui sentindo essa energia, eu fui embaralhando as cartas, a gente já foi fazendo uma seleção aqui, um tanto para cá, um tanto para cá, e agora vocês vão se conectar com a energia do coração vermelho. Aqui é uma latinha, tá vendo? E com esse coração brilhante aqui no meio, ó, de purpurina vermelha. Então, opção de número 1, coração vermelho. Opção de número 2, love. O coraçãozinho branco do amor aqui, tá? Então, eu também hoje fui intuída a pegar não o nosso baralho cigano, mas esse Lenormand, que tem o formato de coração, que ele é lindinho. O dia que eu vi, eu falei, não, esse vai ter que ir para nossa coleção também. Então, respirem fundo, pensem aí no criaturo de vocês, se realmente é um amor de almas ou não. Renata, na verdade eu estou envolvida com 2 pessoas. Será que eu posso ler os 2? Acredito que sim, a gente não sabe o que vai falar num e no outro, mas não acredito que seja a mesma coisa, porque se for aí, coitado de vocês, né? Vai estar trazendo mais dúvida ainda para o coração. Mas eu acho que no final das contas vocês vão entender exatamente quem é quem. Então, se você tá com 2 criaturas aí no coração nesse momento, escolhe um para um e outro para outro e vê o que a espiritualidade pode trazer. De repente você tá saindo com 2, ou tá envolvida com um e um do passado tá voltando. Você quer saber se é esse do passado, se tá voltando é porque é uma alma gêmea, né? Vamos lá então. E para você que só tá com uma pessoa no coração e na cabeça, faça a sua escolha de forma consciente aí, tá? Vou afastar, então, o coração branco e vamos ver o que a opção de número 1 traz para vocês. Vou deixar ela ali e vamos ver, então. Baralho cigano traz para vocês. Uau, já trouxe, inclusive, os 2 corações entrelaçados aqui. Olha que coisa linda. Vocês vieram com a carta da casa também. Aliança. Gente. O criatura, olha ele aqui. Uma chave. Vou botando aqui para vocês poderem ver direitinho. Tem bastante carta, ó. E o cavaleiro. Bom, se a gente fosse se basear só nessas cartas, se eu tivesse tirado somente essas 6 cartas aí do baralho cigano, eu diria para vocês assim, ó, segura o pé aí, porque o criatura é esse mesmo, tá? Porque veio amor, né, o sentimento representado pelo coração, a estabilidade de uma relação através da casa, o próprio criatura vinculado à energia de um as de copas, ou seja, aquele que vem para te oferecer uma estrutura, mas que também te ama, que tem sentimento, a aliança trazendo aí um compromisso, a chave trazendo que mesmo que vocês não estejam juntos, vem aí a solução de um problema, portas podem se abrir para essa história acontecer e movimentação nessa história. Número 1, novos inícios ou reinícios para vocês ligados à energia de um 9 de copas. Nó rei, então para. Para por aí, porque tá tão boa que é melhor não mexer em time que tá ganhando, né? Assim, mas não podemos, né? A espiritualidade quer falar através de outras cartas também. Mas, ó, como uma
um início de leitura, uma prévia, tá bom demais, tá? Aqui já traz uma energia bem favorável. O baralho cigano, o baralho cigano a gente viu. O tarô traz vocês aqui com a carta do carro, né? O carro no tarô, gente, ele simboliza progresso, né? E o controle do destino na questão dos relacionamentos. Então, essa carta indica que é você que deve assumir o controle dessa história, definir aí objetivos claros, ter determinação para superar os obstáculos com esse criatura aí, ó. E essa carta tá te encorajando a seguir em frente. Deixar, às vezes, coisas que você viveu com ele ou com ela para trás, né? Mas manter o equilíbrio entre emoção e razão para que esse relacionamento possa voltar a avançar na direção daquilo que vocês querem. Aqui a gente tem duas formiguinhas, mas na maioria dos baralhos, quase que 100% dos baralhos, é representado sempre por 2 cavalos, um preto e um branco. Mas eu também tenho oráculos aqui que mostram 2 esfinges, mas sempre uma preta e uma branca, né? Por que essa questão das cores? Justamente para mostrar essa dualidade. De um lado é a razão, do outro lado é a emoção. Ai, meu Deus, será que eu fico com esse criatura? Será que eu dou outra chance? Será que... E se... Você que vai assumir o controle, ó, as rédeas dessa história, tá? Então, como significado geral para vocês aqui, essa carta sugere que é hora de você sair da questão da inércia, não dá para ficar paradinho mais não, e tentar movimentar essa história para uma próxima etapa já. Mas vocês vão ter que ter força de vontade, determinação, usar de força interior aí para superar esses desafios que você tem com esse criatura aí, né? E acima de tudo, tomar as rédeas aí, ó, do seu destino romântico e decidir exatamente aquilo que você quer e agir para que isso aconteça, tá? Num relacionamento de casais, a carta sugere que o casal deve trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos aí, para fortalecer esse compromisso também, para manter uma comunicação clara e aberta aí, porque muito provavelmente vocês já tiveram algo juntos, às vezes alguns até ainda estão juntos, mas você está na dúvida se realmente vale a pena levar essa situação adiante. Para outros, essa pessoa vem e some da sua vida constantemente, então você fica na dúvida, será mesmo que isso é um amor de almas? Será que eu não estou insistindo em vão, Ri? Então tá pedindo para você focar no presente, concentrar nas suas metas, o que você precisa para alcançar isso, né, para vir para o seu caminho, com uma comunicação honesta, aberta. Os dois têm que estar alinhados na mesma direção, então segurar essas rédeas aí. Mas também tá pedindo para você controlar a sua agressividade, os seus instintos aí, para não atrapalhar o caminho, tá? Eu vejo que tem futuro para vocês, sim. Então é uma carta que traz também eu diria uma confirmação para essa história aqui, porque eu acho que quando não é para ser, e se não for um amor de almas, se vocês não tiverem voltado nessa vida juntos, no caso de já terem vivido outra história em outro tempo e agora voltaram juntos, sabe aquelas coisas que alguns de vocês vão se identificar aí? A gente viveu uma história lá na nossa adolescência. Mas aí meu pai e minha mãe não queriam, não deixaram eu namorar. Aí ele afastou, começou a namorar com outra. Aí essa outra engravidou, ele acabou casando. Aí eu acabei também afastando, convivendo com outra pessoa e casando. Mas hoje eu não sou feliz. Recentemente eu tive contato com ele, vi que também que ele não tá feliz. Eu fiquei sabendo que ele divorciou. Quem nunca? Me conta aí. Pode deixar aí nos comentários se você já viveu algo parecido ou se você não sente que essa energia dessa pessoa é algo que você até peleja para esquecer, mas não consegue. Tá sempre sonhando com esse criatura. Tá sempre trazendo à mente. Quando você fala assim, nossa, consegui envolver com outra pessoa agora, né? Aí o criatura brota, mas brota mesmo, assim, do nada. Você ouve falar dele, ele procura saber de você nas redes, sabe? Não é assim? Porque tem algo assim para vocês ainda viverem, tá? Bom, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vamos ler junto? Alma gêmea? Sim, trata-se da sua alma gêmea, ou pelo menos uma delas, né? Então, porque eu falo que a gente pode ter mais de uma nessa vida. Então, não resta dúvida. Esse vai e volta com esse criatura, esse sentimento, essa sensação, né, de que tá sempre presa com ele ou com ela, de sonhar. É isso aqui, gente. É isso aqui, ó. Tem dúvida não, hein? Amor verdadeiro, aqui está o amor da sua vida. Se você queria desistir, tô te dando um balde de água fria aí, né? Tem paixão nessa história. Tem romantismo. E olha que bacana, essa carta do romantismo, ela fala, os seus sentimentos são verdadeiros, são autênticos.
são dignos de serem vividos. Então, se você realmente tem isso, não tem por que brigar contra. Mas o mais legal que eu acho, essa carta me traz a ideia de reciprocidade, ou seja, não é só você que ama. Esse criatura aqui pode até esconder o jogo, pode até não querer admitir, pode até ser movido pelo ego. Não veio a carta do urso aqui não, mas bem poderia ter vindo. De repente, essa criatura aqui traz a energia de alguém que controla tudo ali na mão. Não, tem que ser do meu jeito. Se for para procurar, eu é que vou procurar. Não, eu não quero que seja desse jeito. Primeiro ela vai ter que resolver isso, ou eu tenho que resolver alguma coisa. É alguém meio turrão aí, né? Mas pelo menos uma coisa é fato. Os sentimentos dessa pessoa por você são de fato verdadeiros. Tá? Não é aquela coisa de brincou comigo ou afastou porque já não sente mais nada. Não, tem sentimento aqui sim. Pode ficar tranquilo, tá? E química, claro, né? Tinha que ter química, senão quem que aguenta? Né? E eu não tô falando só de química, pele, questão física, sexual, não, tá? Aqui vai além disso, porque esse casal tá manipulando uma luz, tá vendo? É como se fosse algo mais espiritual. É como se vocês tivessem uma energia tão grande um com o outro que se você pensar nessa pessoa, daí a pouquinho você vai ter notícia dela. Ou se ele tá te puxando muito em pensamento, você acaba sonhando com ele. E você sabe o que ele tá sentindo. Na maioria das vezes, quando você pensa, daí a pouquinho você vai procurar saber, ou a notícia chega até você, de que essa pessoa ou tá passando por um perrengue qualquer de saúde, ou financeiro. É sempre assim, não é? Porque existe uma ligação entre vocês de almas, existe sentimento, esse sentimento é recíproco, então essa pessoa também pensa muito em você. Baralho dos Anjos traz romance, então me parece que essa história aí não acabou. Deixa eu só abaixar um bocadinho aqui, porque eu tô achando que tá meio distante aí pra vocês verem. Aqui me traz, essa situação vai desenrolar, ou vai melhorar, ou vai progredir. O anjinho tá já batendo a mão na luz lá, né? Tipo, ó, minha luz no fim do túnel aqui chegando, tá? E aí eu vejo que tem aqui uma prosperidade ainda para essa situação, para sua vida. E no baralho de coração para coração, que é o nosso aqui, né? Gente, falar nisso, eu achava que as pessoas que tinham ficado sem o de coração para coração das outras vezes, né? Porque eu já publiquei mais 2 vezes, eram poucas, tipo assim, sabe? Mais umas 30, 40 pessoas que tinham ficado sem já teria finalizado. Eu tô quase pensando na hipótese de pedir mais um pouquinho, porque o cigano, eu já falei com vocês, é bem provável que eu peça mesmo um pouco mais. Não deu vazão. Mas eu acho que o de coração tá coração também. Eu falei que eu não ia pegar, mas eu vou entender que a espiritualidade quer só um complemento, não é que eu vou republicá-lo não, tá? Então, se você ficou sem, não come mosca. Espera que já tá virando o mês aí, liga pra gente agora no início de novembro, ou agora no final do mês, me manda uma mensagem, separam pra mim, senão vocês vão ficar sem, hein? Bom, então, o que esse criaturo gostaria de estar te passando nesse momento, gostaria que você soubesse nesse momento, né? Mas não tem coragem de falar. Eu sonho com você e muitas vezes sinto o que você pensa. O que eu falei? Eu falo isso porque tem muita gente que quando chega para fazer as leituras individuais comigo, fala isso, descreve exatamente isso. Renata, olha, eu tenho feito tudo que você falou, eu já fiz limpeza de Arcanjo Miguel, já é 2 vezes que eu faço 21 dias, depois passa, eu faço de novo, já fiz mesa de cura, tô sempre focando em outros objetivos, me abri para conhecer gente nova, que até então eu estava bem ali, sem querer fazer isso, mas agora eu tô fazendo. Não adianta, Rei, eu tô sempre pensando nessa criatura. Gente, mas a gente faz a nossa parte. Mas se o danadinho ficar pensando na gente, puxando a gente em pensamento lá, cara, tem jeito? Não, a gente pensa também. Então, esse criatura traz para você. Eu sonho com você e muitas vezes eu sei o que você pensa. Por quê? Porque existe uma conexão muito forte entre vocês. Olha lá, a questão da química, que eu falei que é uma atração além do corpo, além só de um desejo físico, além de gostar de estar com você, gostar do seu beijo, gostar de estar abraçado, não, de namorar, não, é algo além. Essa pessoa sente uma química, essa pessoa sente uma conexão de alma, essa pessoa sente que você completa a vida dele ou dela.
é com você que consegue ser transparente. Com certeza você já ouviu essa pessoa falar com você: quando eu tô com você, eu me sinto leve, eu posso falar o que eu quero, eu me sinto verdadeiro, eu não preciso pisar em ovos. Não é? Pois bem. Que mais que esse criatura aqui, que, né, é uma ligação de almas, a gente já respondeu aqui, poderia estar te falando nesse momento se tivesse coragem? Eu sei que nós ainda temos uma história para viver. Então, mais uma vez, eu sinto que essa historinha aqui não acabou. Mesmo porque a carta está trazendo abertura de novas portas para você, o carro está implicando em movimentação, em você assumir as rédeas, a própria carta do cavaleiro fala de movimentação. Esse homem tem amor de sobra, ele está ligado à energia de um as de copas, trazendo afeto para te oferecer, amor. Veio a carta do coração, ele quer te oferecer uma estabilidade. Então, sim, eu sei que nós ainda temos uma história para viver. E eu sinto que a nossa ligação é de outras vidas. Bom, o que é uma ligação de outras vidas? É alguém que você já conheceu, é um amor de almas, alguém com quem você talvez numa outra vida não tenha conseguido viver aquela história, e aí vocês voltaram próximos nessa vida, ou como vizinhos, ou como amigos de adolescência, se conheceram na faculdade, e estão resgatando isso anos depois, né? O criatura voltou a morar na sua cidade, ou separou e entrou em contato pelas redes sociais, que hoje em dia isso é muito comum, né? Então, bom, resumidamente, galera do número 1, existe um amor ainda nessa história, existe sentimento, existe movimentação, é sim um amor de almas. Quem vai determinar se isso vai ter uma sequência ou não é você. Por que eu digo você? Porque se essa pessoa criar a coragem que ela está tentando aqui para te procurar, porque ela diz aqui com todas as letras, eu sei que nós ainda temos uma história para viver, né? Pode ser, e com essa carta da movimentação aqui, pode ser sim que essa pessoa ainda venha bater na sua porta e que no fundo você também já tenha percebido que esse negócio não acabou. E eu acho que no fundo nem você quer que acabe, né? Então pode ter certeza, é um amor de almas e eu não vejo isso finalizando ainda, só se você quiser. Do contrário, ainda tem uma grande possibilidade dessa história ou acontecer ou voltar a acontecer, se ela já passou pela sua vida. Tá bom? Me deixem nos comentários se isso fez sentido na sua vida. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Compartilha se você tem alguma amiga aí também que está vivendo uma situação dessa de enrosco e que você já não aguenta mais ela chorar na sua cabeça e fala: pera aí que eu vou te mandar um vídeo que você vai entender direitinho o que essa história representa na sua vida, né? E bora então ver o que o grupo 2 escolheu. Ou se você trouxe aí no coração uma outra pessoa, mas quer saber dessa outra pessoa. Vamos lá, vamos tentar entender. Vamos tirar isso aqui primeiro, porque senão a gente atrapalha o grupo 2. O coração vermelho já deu o recado. Vamos pro love, né? Só love. Deixa ele lá. Vamos ver. Baralhinho cigano. Vamos ver. Bom, começamos com uma montanha. A urso. Eu falei do urso na tiragem anterior, né? Se você escutou o anterior, você vai lembrar que eu falei isso. Às vezes essa pessoa é meio turrona, as coisas têm que ser do jeito dela. Dela que eu digo a pessoa, pode ser ele ou ela do lado de lá, né? E essa pessoa, se for para acontecer, tem que ser do meu jeito. Pode ser alguém egoísta, alguém controlador, alguém extremamente possessivo ou ciumento ou mandão demais. Então, por mais que você tente levar essa situação de boa, essa pessoa é ela que quer estar no comando, né? Nuvens, âncora, lua e cobra. Vamos lá, vamos fazer como eu fiz da primeira vez. Na primeira tiragem, primeiro eu analisei as 6 primeiras cartas. Se da primeira vez foi fácil detectar que aquilo ali era um amor de almas, sim, aqui eu já tenho as minhas dúvidas. Por quê? A gente veio com a serpente. Ou você já passou por traições com essa pessoa, porque a serpente traz essa energia de traição, ou na verdade, ela também fala muito de desejo. Então pode ser que você tenha uma relação muito intensa com essa pessoa, mas muito baseada no desejo físico. Tipo, quando vocês ficam juntos, é maravilhoso.
Talvez a pessoa até na hora H lá fale coisas maravilhosas com você, talvez até fale que ame, tá? Não vou descartar essa possibilidade. E às vezes tem uma maneira de gostar mesmo muito peculiar, né? Por que eu falo peculiar? Porque veio a carta da âncora que me traz já uma energia de codependência. Sabe? Essa pessoa às vezes é muito dependente de você, porque você é despachada, você resolve tudo, você toma a frente de tudo e tal. E quando essa pessoa não está com você, existe inclusive muita saudade. Essa pessoa sente muita falta de você. Então não resta dúvida que existe um apego e um apelo sexual muito grande, desejo, sente falta, mas tá ligada à energia de um 8 de copas. Talvez essa pessoa já tentou se afastar de você outras vezes, ou se afastou, e até às vezes pode ter a ver também com, se for o caso para alguns aí, com a energia da traição, ou você sentiu necessidade de afastar, porque já não aguentava mais tanta indecisão. Porque veio a carta das nuvens trazendo incertezas. Veio a carta da montanha trazendo algumas dificuldades nessa relação, alguns obstáculos. Por quê? Porque essa pessoa não é uma pessoa muito fácil, né? O urso traz aí essa energia, então, de alguém que é mais na dele ou da dela, manda demais, quer controlar tudo, quer saber da sua vida, mas ao mesmo tempo não quer liberar o celular, não quer que você saiba onde está indo, gosta da energia de liberdade, e aí se sente preso. Tem alguma coisa diferente aqui. Olha lá, torre, tá? Então, vamos lá. O que a torre significa num relacionamento, se a gente for pensar em termos de relacionamento, se é ou não um relacionamento de almas, né? O que eu percebo aqui? Quando a carta da torre aparece numa leitura sobre almas gêmeas, se é que são almas gêmeas, geralmente ela indica uma crise, ou até mesmo o fim de um relacionamento, ou, calma lá, não necessariamente precisa romper, mas ela indica, acima de tudo, a necessidade de uma mudança radical na história de vocês. Mas não, eu não vejo aqui uma relação de almas gêmeas. Pode ser uma relação bacana, você conheceu alguém muito baseado no desejo, na química, quando vocês estão juntos pega fogo, mas eu não vejo uma relação de almas, porque eu não vejo muito esse criatura cedendo muito para encaixar dentro da sua história. Eu vejo você cedendo mais, tá? Então eu vejo que se for para essa estrutura durar, vocês vão ter que destruir o que está hoje, mudar a forma como vocês se relacionam para que algo mais forte possa ser construído, tá? Então, em vez de mostrar um romance eterno aqui, eu vejo, através dessa carta, que o relacionamento atual está em crise, precisa ser reavaliado e que, na verdade, não está acontecendo, não é uma relação de alma gêmea, mas algo que precisa ser desfeito, talvez para um crescimento maior de vocês aí, tá? Então, a torre, quando ela está num relacionamento, ela traz um pouco a energia de uma ruptura, ou seja, se a base que vocês estão relacionando aí não for forte o suficiente, essa torre quando vem pode até mesmo anunciar o fim, ou que vai ficar, mas vai ficar nesse volta, não volta, quando volta dá atrito de novo. Então é necessário uma mudança drástica aí, tá? Para que a coisa possa mudar. É necessário que você mude a forma como você enxerga o amor, ou até mesmo como enxerga esse parceiro aí. Então não é um sinal de relacionamento de almas gêmeas, não no sentido tradicional. Mas se a gente pensar que todo relacionamento de almas coloca alguém no nosso caminho, onde a gente precisa ter aprendizado, essa pessoa pode ter vindo na sua vida para te ajudar a limpar um relacionamento, e ele também, ou ela, né, que está do lado de lá, também precisava aprender coisas como vocês, né? Porque a torre não é uma carta de almas gêmeas como o 2 de copas ou os amantes, que indicam muita afinidade, conexão, tá? Então eu vejo que algo teria que ser destruído, cuidado aí, né? Para que fosse reconstruído numa base mais sólida. Então o que a carta aconselha? Reavaliar essa relação, usar essa energia da torre para questionar a solidez desse relacionamento e a sua própria postura nisso aí, né? E você se perguntar, será que eu tô construindo uma coisa legal? Se for para eu ficar com essa pessoa, o que eu tenho que fazer? Ou será que essa pessoa também não vai ceder, né? Tá vendo que aqui, ó, o rapazinho, ele tá subindo na torre, né, o duendezinho, usando a trança da Rapunzel que tá lá no alto da torre. E aí você se questiona, mas peraí, você só vai vir me ver se eu jogar a trança?
Vem de outro caminho, se vira, descobre uma escada aqui por trás, contrata um helicóptero. É só para ilustrar para vocês, porque de repente, tá vendo? É só se você fizer algum movimento que ele vem até você. É um caso a pensar, tá? Perdoar e aprender. Talvez o seu criaturo, que é lá meio turrão, tenha que perdoar e soltar coisas, libertar o passado, se ele quiser realmente viver algo de... algo que possa ser construído com você. Talvez essa energia também possa estar vindo de você. Talvez você também tenha que perdoar e soltar algumas coisas para viver uma energia nova. É uma relação kármica, o que é diferente de uma relação de almas. Vocês conseguem entender isso? Uma relação kármica, vocês têm coisas, karmas para viverem ainda. Muito provavelmente vocês já se conheceram em outros momentos, em outras vidas. E por isso talvez até não consigam se soltar, talvez até por isso, tá vendo que o cara que tá agarrado nela, né, e eles têm uma energia sensual aqui na carta, então pode estar trazendo essa energia sexual, sim, desse desejo. Não é que a relação de vocês é indiferente, claro que não, tanto é que vocês nesses altos e baixos aí, né, nas questões dos conflitos, das dificuldades, mas quando afasta da saudade, tem desejo um pelo outro, tem uma certa dependência, mas não vi como relacionamento de almas gêmeas, tá? Então aqui tá trazendo cuidado com as bandeiras vermelhas, alguns sinais já até te avisaram. Olha, a gente vê um homem que tá ajoelhado aos pés, a seus pés aqui, né? Você até abriu o véuzinho ali do chapéu para tentar entender essa situação, mas percebe que tem um anjo soprando uma rosa na sua direção para meio que te chamar a atenção, tipo, cuidado com as atitudes dessa pessoa. Será que todas as vezes que tá indo e voltando, ou as coisas que fala com você, não tá caindo nas mesmas coisas, né? É necessário uma mudança, torre, para que isso venha de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo veio, liberte-se. É hora de você retomar o controle da sua vida. Retomar as rédeas, né? Esse unicórnio, ele tá com as patas traseiras já arriadas aqui e as dianteiras na posição de quem tá prestes a pular esse cercado. Eu acho que muitos de vocês aí talvez já estejam até meio cansados de uma situação, porque o criatura lá pode ser gente boa, pode ser bonito, pode ser gostoso, pode ser uma coisa boa quando vocês encontram. Quando te liga ou aparece de surpresa na sua casa, é sempre aquela explosão, mas depois que vai embora, às vezes deixa saudade, ou quando você vai depois ligar ou mandar alguma mensagem, aí já te trata diferente, aí te dá incertezas, põe obstáculos, porque tem que ser do jeito dele ou dela. É um caso a pensar. Ah lá, ó. Codependência. Eu falei sobre isso na energia da âncora, porque a âncora ela é um instrumento para trazer estabilidade aos barcos, né, para manter ele firme ali, para não ser levado pelas ondas, mas ao mesmo tempo a âncora puxa para baixo. Será que essa energia que você está vivendo não é, você não está sempre esperando que essa pessoa faça um movimento, esperando que essa pessoa mude, que ligue, né, e tudo mais? Mas ali fala, cuidado, que alguns sinais já estão te avisando que talvez isso não vai acontecer. Se for para acontecer, ou seja, se essa torre estiver desabando, é necessário uma comunicação clara. Então eu vejo que não é que essa história acabou, mas vai ser necessário muito diálogo e essa pessoa fazer algum movimento para mostrar que realmente gosta, que sente saudade de você, que tem esse desejo, mas que quer que a coisa evolua, né? Cura. Então vai ter que ser necessário um processo de mudança e de cura para que isso siga adiante. E no de coração para coração veio, eu agi no impulso e hoje eu me arrependo. Pode ser que essa pessoa aqui, ó, lembra que eu falei que tá ligada à energia de um 8 de copas? Ele ou ela pode ter se afastado de você em algum momento e hoje meio que não devia ter feito isso. Por quê? Porque sente saudade. Essa carta também fala de energia de saudade, de eu sinto falta. Uma coisa é certa, esse criatura não é indiferente a você. Ele pode até bater pé, falar, não gosto, não é lá essas coisas, eu não quero me libertar, eu quero seguir adiante, né? Mas gosta, só que é turrão, não abre mão, não quer mudar, mas reconhece que agiu no impulso, hoje já arrepende, hoje agiria diferente. E o pior, você quer ouvir o pior? Pior ou melhor, né? Sei lá. Eu sonho com uma segunda chance com você. Mas que cara difícil, meu Jesus. Então, se quer, tem que soltar essa energia de codependência, de fazer alguma coisa, de ser mais sincero, de perdoar o passado. Porque, de repente, é uma pessoa que já passou por tanto perrengue
em relação amorosa, que hoje, justamente quando encontrou com você, e você é uma pessoa transparente, que oferece amor, com quem ele tem prazer de estar junto, com quem ele se sente à vontade para ser quem ele é, né, ou ela é, e tudo, mas não consegue demonstrar amor. Por quê? Ainda está preso em energias do passado. Talvez tenha que perdoar, né? Porque veio perdoar e aprender, e aqui veio recovery, cura. Então, não é que essa situação está descartada da sua vida. Eu só acho que se for para ser um relacionamento de almas, tem muito chão para essa criatura aprender ainda, né? É uma situação onde gosta de você, tem desejo, sente saudade, sente falta, mas é turrão e alguma coisa tem que ser mexida aí para que a coisa possa fluir. Que se a gente for parar para pensar, até mesmo os relacionamentos de almas têm esse aprendizado. Um espelha aquilo que o outro veio mostrar. Mas aqui tá mais pesado do que a primeira leitura. A primeira leitura tá leve. Aqui vocês vão ter um trabalhinho ainda, né, para refinar isso aí, se essa pessoa quiser de fato. Mas gostar de você gosta. Só que só age da maneira que ele ou ela acha que é o certo. Então, eu acho que tem que ser revisto aí, porque como a carta disse ali, alguns sinais já estão te mostrando, o seu anjo de guarda já está te alertando para isso. Tá bom, meus queridos? Antes de sair, curta um vídeo, dê o seu joinha aí, puxa pro lado para hypar, comenta como que isso ressoou na sua vida e volta, porque eu com certeza vou estar aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA.